uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé. Mediunidade, segundo o Espiritismo, é uma faculdade que todos os seres humanos possuem. Todas as pessoas possuem esta faculdade e usam essa faculdade de acordo com as suas necessidades reencarnatórias. Nós sabemos que, através dos tempos, os espíritos sempre estiveram presentes, dando sinais das suas presenças com aqueles que tinham essa capacidade de percepção. Hoje em dia, nós sabemos que os médiuns aí estão nas suas tarefas e cada vez mais aumenta esse número de pessoas que têm a condição de entrar nesse intercâmbio com os desencarnados. Isso significa que o mundo espiritual está sempre atento e está sempre disposto a entrar em comunicação com o mundo da matéria, o mundo físico. Um médium é aquela criatura encarnada que é dotada de uma sensibilidade que lhe permite perceber, ver, ouvir, sentir o espírito desencarnado que possa se aproximar dele. Kardec diz que todos somos médiuns no sentido de que todos recebemos, de alguma forma, influência do plano espiritual. Mediunidade é essa influência, essa ligação entre encarnados e desencarnados. Todos são médiuns, mas nem todos são intermediários dos espíritos. O Espiritismo coloca esse assunto assim: na generalidade, todas as pessoas são médiuns. Só que existem, dentro dessa generalidade, aquelas pessoas que assumiram trabalhos de intermediação com os espíritos. Sempre isso tem a ver com a vontade do espírito que reencarna. Então, todos podem ser médiuns, são médiuns generalizados, mas nem todos são médiuns intermediários dos espíritos. Alguns têm a tarefa específica, o dom mediúnico, como diria Paulo de Tarso, são preparados para realizar uma tarefa com a sua mediunidade. A maioria de nós tem uma mediunidade generalizada. Agora, se eu não for espírita, isso não significa que a mediunidade não exista, mas muitas vezes a pessoa tem uma sensibilidade e, embora não trate como mediunidade, não diga como mediunidade, ela vai também ser sensível e vai se pautar muitas vezes pela intuição, por outras possibilidades. Olha, o médium não é obrigado a praticar ou a fazer uso da mediunidade, porque a faculdade é uma faculdade natural do ser humano, exatamente para se ligar com os espíritos.
Agora, o médium de responsabilidade mediúnica, melhor dizer assim, ele assume um compromisso e, obviamente, compromisso assumido deverá levá-lo até o fim, porque se trata de um programa de trabalho. Agora, obrigação nenhuma, porque ele é o gerente da sua faculdade, ele pode exercer. Se ele não quiser ser intermédio dos espíritos, só a negativa, o não dele já impede, já cria os obstáculos necessários para que não ocorra o fato em si. Que a comunicação entre encarnados e desencarnados, ela é benéfica? Naturalmente, porque é um canal providencialmente estabelecido por Deus. Foi Deus que estabeleceu a mediunidade que enseja a comunicação entre os dois planos de vida. Há um objetivo aí. Quando nós prestamos atenção nesses diálogos, nessa interação, nessa troca de informações, eu acho que nós temos uma vida muito mais sinalizada, muito mais completa, porque nós temos uma visão e uma vivência do todo. A importância da comunicação entre o mundo encarnado e o mundo desencarnado, ela se dá para ambos os lados, tanto para os encarnados quanto para aqueles que se foram. Para os encarnados, a comunicação do desencarnado é conhecimento. São aquelas mensagens fantásticas que recebemos, são as intuições, são as obras literárias, musicais, artísticas que nós recebemos da espiritualidade. E principalmente as orientações, o aconselhamento. Quando o médium tem a oportunidade, né, de ser o medianeiro ou o instrumento de irmãos nossos de grande elevação que nos trazem informações preciosas, essa informação normalmente não é individual, ela tem um sentido coletivo. Agora, os benefícios que traz são muito valiosos. Por exemplo, a comprovação da imortalidade. Jesus ressurgido e comunicando-se com os seus discípulos, sedimentou neles a fé, o conhecimento de que a vida é imortal. Então nós, quando dialogamos com os espíritos e constatamos a sua realidade e individualidade, nós temos a certeza de que a vida é imortal. Mas também nós podemos, conversando com os espíritos, podemos usufruir da presença dos bons espíritos, do seu clima espiritual, dos seus ensinamentos, da sua ajuda. Mas um benefício que eu, na minha opinião, em particular, eu acho que é bem importante, que é permitir que os médiuns possam servir colaborando para ajudar a reequilibrar espíritos sofredores. Acho que isso é uma parte bastante importante que as casas espíritas têm feito muito bem. Muitos deles não sabem o que aconteceu, muitos deles não sabem onde estão, onde vão, e nessa comunicação eles sofrem certos impactos energéticos que se esclarecem. Nas reuniões mediúnicas, nas práticas mediúnicas, quando o desencarnado em aflição, em sofrimento, ele precisa de uma palavra, de um consolo, de um esclarecimento, é nesta comunicação que ele terá a oportunidade de receber dos encarnados as informações do seu verdadeiro estado espiritual. E também podemos, quem sabe, contatar entes queridos, isso se estiver dentro da lei divina, das possibilidades estabelecidas por Deus. Sem forçar essa comunicação, de vez em quando temos esta felicidade de contatar, de conversar com alguém conhecido, reconhecer sua individualidade. É muito prazeroso ao nosso coração. Esse intercâmbio espiritual mostra tudo isso, possibilitando a que as criaturas, desde que entendam a possibilidade desse fenômeno mediúnico, a possibilidade de compreenderem que são imortais, que a morte não existe, que todos nós temos a imortalidade como atributo maior e que continuamos vivos no mundo espiritual. Portanto, esses vivos do além estão buscando trazer notícias para todos nós. Isso significa um momento precioso para ensinamentos, para essa confirmação, para tudo isso que o mundo espiritual pode trazer, beneficiando as criaturas humanas. Tudo isso nos auxilia a termos
uma experiência de vida, um crescimento, uma orientação de como nos conduzir diante do processo evolutivo. No Livro dos Médiuns, Allan Kardec, com auxílio dos benfeitores espirituais, vai estudar essa questão se nós somos ou não somos médiuns. E vai dizer que todos nós recebemos as influências dos espíritos. A questão da pessoa saber se é médium ou não, isso depende de vários fatores. Às vezes a mediunidade se apresenta assim tão espontânea que a criatura, às vezes em tenra idade, ou na adolescência, ou mais adiante na sua vida, começa a ver espíritos, começa a ter uma percepção maior do mundo espiritual e nisso ela sente que está vivendo um momento diferente. As crianças revelam essa possibilidade, elas mostram. Quando as crianças dizem que estão conversando, ouvindo seus amiguinhos invisíveis, isso poderá ser um sinal de ligação com os espíritos. Agora, o mundo revela e registra fatos muito significativos da comunicação de espíritos através de crianças. É comum as pessoas dizerem: eu estava sozinho em casa e de repente senti que passou alguém. Olhei, não vi nada. Parece que ouvi alguma coisa. Nós todos temos oportunidades sempre de perceber alguma coisa a mais. É o sexto sentido que nós sabemos existir em todas as pessoas. Se ela buscar um centro espírita, se ela ler algum livro, se alguma pessoa orientá-la, o que vai acontecer? Ela vai começar a ter a noção que está tendo o intercâmbio, que ela está vivendo esse momento precioso do intercâmbio com o mundo espiritual. É precioso porque pode trazer grandes benefícios para a pessoa, pode ser uma tarefa que ela vai desenvolver mais adiante. Existem aqueles médiuns que a mediunidade se apresenta, mas ela depois não floresce mais, ela não se amplia, ficando restrita assim a evidências, algumas coisas que não dão notícia, nem não dão ideias de que a pessoa deva trabalhar na área da mediunidade, enquanto que outros, ela já desponta tão estuante que as pessoas sentem que devem partir para um trabalho, que devem buscar entender o que é mediunidade, os mecanismos da mediunidade, para que assim possa deslanchar e trabalhar em benefício dela mesma e do próximo. Essa explicação ela é importante porque uma pessoa pode querer saber o seguinte: eu sou médium, mas eu posso servir de intermediário para os espíritos? Aí a resposta é assim: somente fazendo experimentações mediúnicas é que uma pessoa sabe se ela é dotada do recurso para ser intermediária. O centro espírita ele está equipado para atender a essa grande necessidade de experimentar. Depois que a pessoa toma conhecimento teórico do espiritismo, ela passa por uma reunião de experimentação, eu disse uma, mas são várias reuniões, até o número de 10, e onde se pode constatar se a pessoa é médium ostensivo, realmente. E depois dessa reunião de experimentação, para essa fase ela passa para o exercitamento, o treinamento do seu tipo mediúnico e fica pronto para o trabalho de programa que o Centro Espírita tem, reunindo todo o quadro da mediunidade. Todo aquele que conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam, sua repulsa por tudo que seja do interesse egoístico e que sabe quão pouca coisa é preciso para os afastar, não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que os chamasse a tanto por sessão. O simples bom senso repele tal pensamento.